Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação. Depois de um furo ao vivo ontem, o TM News foi o primeiro a dar em primeira mão a saída de Maurício Barbieri. Ontem, 10h39 da noite, o TM News ao vivo foi o primeiro a falar que Maurício Barbieri haveria sido demitido do Vasco e logo depois vieram aí os outros sites de notícias dando a mesma informação. Porém, o furo de notícia foi aqui no TM News. Por isso que eu peço para você que está assistindo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E siga as minhas redes sociais, @Thiago Mocova, lá no Instagram, porque foi lá também que eu postei que o Barbieri não era mais técnico do Vasco da Gama na noite de ontem, no pós-jogo entre Vasco da Gama e Goiás, derrota para o Goiás, que foi assim, ridícula. Ontem eu já dissequei isso, ontem eu dissequei o jogo, então hoje eu vou falar duas coisas, tá? Primeiro, a confusão em São Januário. Vou passar rapidinho por isso, não quero dar muito destaque, mas é preciso destacar que ontem o que foi feito em São Januário foi uma vergonha, foi inadmissível. Não se pode acontecer isso. Tinham crianças, famílias em São Januário ontem. Aí depois o pai de família fica com medo de levar filho, o filho fica traumatizado, não quer mais ir jogo, ou para de torcer para o Vasco. É vandalismo, bomba, tiro para tudo quanto é lado, sinalizador no campo, copo. E prejudicou quem? O Vasco, principalmente. Porque os autores desses atos vandalistas de vandalismo, não vão ser punidos. O Vasco vai. E pode ter certeza que a pena pode ser pesada. Pode ser aí de coisa de 10, 20 jogos, viu? Então, ou jogos fora do Rio de Janeiro, tudo mais, portões fechados, interdição de São Januário. Torçamos para que não. Torçamos para que a pena seja leve. Apesar que eu acho que tem que ser assim pesada. Não vou passar a mão na cabeça. O que eu falei para o Santos vale para o Vasco. Porém, pelo bem do Vasco, esperemos que não seja aí uma pena muito pesada. Mas é inadmissível, violência nunca é solução. E é o que eu falo. Foram quebrados carros de jogadores, invasão de vestiário, integridades físicas em risco. Então, para mim, passou muito do limite. Tá? Passou do limite, sim. A gente tem que prezar primeiro pela vida das pessoas. E o futebol, como eu sempre falo, é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Porque mesmo que o Vasco tenha perdido ontem, hoje você está trabalhando, hoje você teve que acordar cedo, ir para o teu trabalho, ralar. Então, não é porque o Vasco perdeu que o mundo vai acabar. Não é porque o Vasco ganhar que o mundo vai mudar. Então, é importante, eu sou totalmente a favor do futebol, da paixão, da emoção, você gritar, chorar, xingar, mas jamais da violência. Jamais. Jamais. Então, passado o assunto, vamos começar a falar de treinador. O Vasco agora busca novos treinadores, tá? A lista já está um pouquinho extensa, então eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 treinadores que o Vasco já está atrás. Eu vou começar dos piores. Não vou fazer, na verdade, não vou fazer isso, não vou começar de melhor para pior, não. Eu vou começar falando aqui do Bruno Lage, tá? Um dos treinadores que o Vasco está atrás, já foi ali, é um dos que está o nome na lista. É um cara que eu gosto, tá? É um cara que eu gosto. Eu acho que é um bom treinador. Acabou de treinar o Wolves. É um cara que tem o futebol ofensivo, mas assim também não é excelente. Talvez no Brasil mude de opinião, Mas é um técnico que pode sim fazer um bom trabalho no Vasco. Valeria a pena investir. É um técnico português. Tá na moda os portugueses no Brasil, mas não é um português qualquer, né? É um português que já tem um trabalho bem feito no Wolves e pode ser que chegue ao Vasco da Gama. Outro nome, brasileiro dessa vez, Roger Machado. Dispensa comentários. Péssimo técnico, foi demitido do Bahia, fez péssimo trabalho no Grêmio, um cara retranqueiro, um cara que não tem capacidade, com todo respeito ao Roger, mas não tem capacidade nenhuma de administrar o futebol dentro de campo do Vasco. É um cara que não tem técnica, não tem tática, e entre ele e o Barbieri é melhor ter ficado com o Barbieri, porque ele vai fazer um trabalho pior que o do Barbieri, até porque ele não tem meio de campo, né? Então tem que ter um técnico que saiba pelo menos improvisar um meio de campo até que abra a janela de transferências. Roger Machado, então, eu já retiraria agora. Outro que eu retiraria é esse cara aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó. Carlos Peixoto, tá? Carlos Peixoto, esse aí eu não tenho nem o que falar. Rebaixado com o Paços de Ferreira na Liga de Portugal. É um técnico muito ruim, tá? Muito ruim. Não gosto do Carlos Peixoto. Acho que o Vasco, se contratá-lo, vai cometer um dos maiores erros junto com
Maurício Souza e Sapinto é um técnico muito ruim e o Carlos Peixoto foi rebaixado na Liga de Portugal com Passos de Ferreira. É um cara que não ficou nem no meio de tabela. Se ficasse ali no meio da tabela, ele calava minha boca, mas não. É um cara que foi rebaixado em penúltimo lugar na Liga Portuguesa, 15º, se eu não me engano. Então, não, são 17º, 15º, não lembro quantos times tem na Liga Portuguesa. Mas não tem condições do Carlos Peixoto assumir o Vasco. É um técnico ruim, é um técnico que não tem capacidade técnica para assumir times de alto calão. Tanto que caiu na Liga de Portugal. Eu já falei, não é porque o cara é português que é bom, assim como não é porque é brasileiro que é ruim. Porém, o Carlos Peixoto tem que estar fora de cogitação, porque senão o Vasco vai sofrer. Eu acompanho a Liga de Portugal, eu acompanho o Campeonato Português, sou benfiquista, já falei isso aqui várias vezes. Então é isso. Eu acho que o Carlos Peixoto não é técnico para o Vasco. Outro nome, Rogério Ceni. Esse dispensa apresentações. Campeão brasileiro com o Flamengo. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, como diria o Tibério Lins, do Boteco Ball, apesar do Rogério, né? Porque o Rogério foi um péssimo técnico no Flamengo, um péssimo técnico no São Paulo, na primeira e na segunda passagem. Um técnico razoável no Fortaleza, fez bom trabalho no Leão, mas razoável. No Cruzeiro, um técnico ruim. Então, vai trazer mais um que não dá certo em lugar nenhum? É pedir para ser rebaixado. O Vasco tem que trazer um cara de renome, um cara que é caro, mas que não é um gasto, é um investimento. O Vasco hoje tem que fazer investimentos para poder mudar o tamanho do seu futebol, para poder mudar a qualidade do seu futebol. Porque hoje o futebol do Vasco da Gama é simplesmente terrível. Porque o Maurício Barbieri não conseguia dar 45 minutos de ritmo de jogo, de condicionamento físico. O condicionamento do Vasco está um condicionamento de time de Série C, porque o Botafogo aqui de Ribeirão Preto consegue jogar melhor que o Botafogo, que o Vasco. Consegue jogar com mais intensidade por mais tempo que o Vasco. Então, já não dá mais para contratar técnicos que pode-se dizer que são refugos, né? Que são refugos de outros clubes. Rubem Amorim, outro técnico aí, bom técnico. Eu acho bem difícil o Rubem Amorim vir, porque ele está no Sporting, é um técnico mais caro, que eu acho que valeria a pena também, mas é um técnico que eu acho muito difícil vir. Boa campanha com o Sporting nos últimos anos, porém na última temporada foi muito mal com o Sporting. Acabou nem ficando em terceiro lugar no Campeonato Português. Eu acho que poderia fazer um bom trabalho no Vasco, porém, ainda não é a hora de trazer um cara desse, tá? Para alívio aí da galera, acaba de chegar aqui a notícia que o Paulo Turra é o novo técnico do Santos, tá? 10 horas da manhã, acaba de chegar essa notícia. Estou gravando, né? 10 horas da manhã. Paulo Turra é o novo técnico do Santos, saiu do Atlético Paranaense. Então fica aí. O Cudê, Galhardo e Jorge Jesus ainda no mercado. O Vasco ainda tem essa questão. O Vasco ainda pode trazer algum jogador, algum treinador de cacife sem ter tanta briga, tá? Então, Rubem Amorim não traria como primeira opção, mas pode ser que, se vier, faça um bom trabalho no Vasco. É um cara que tem experiência europeia, fez bom trabalho, um trabalho razoável no Sporting e tem um estilo de jogo até um pouco mais cadenciado, mas um pouquinho mais para frente. Gareca também foi relacionado para o Vasco, pelo amor de Deus. Trouxer o Gareca, você pode assinar a súmula da Série B. Foi mal no Vélez Sarsfield, foi mal no Palmeiras aqui. Não é um bom técnico, é um técnico ultrapassado, não vem fazendo bons trabalhos, então não dá. O Ricardo Gareca não é técnico para o Vasco. É mais um que é retranqueiro, quando tenta ir para frente não consegue criar, fica aquele buraco no meio de campo. Isso quando tinha camisa 10. Imagina até o dia 3 aí, sem camisa 10. Não dá. Não dá para trazer o Gareca. Gareca fora dos planos. Não dá. Hoje, lembrando, gente, hoje eu não vou dar informação porque ainda não começaram as negociações. Essa lista foi passada pela minha fonte que cravou a saída do Barbieri para mim, e eu cravei aqui no TM News às 10h39 ontem. Quem quiser ver aí a live, tá? Nos ao vivos do TM News, a live de ontem do pós-jogo. Vai lá nos 38 minutos, tá? 38 minutos mais ou menos de vídeo, que vai estar lá eu falando a queda do Barbieri. Então, essa fonte que me cravou isso foi uma fonte quente e me passou essa lista. Alguns dos treinadores que já estão sendo observados pelo Vasco. Outro
deles é um que o vascaíno conhece, o flamenguista mais ainda, Vitor Pereira. Ele não é um técnico ruim, tá? Não é um técnico ruim, apesar do presságio no Flamengo ali, é um bom técnico, porém é um técnico mais reativo, o que me desagrada muito. Não gosto, sim, do futebol do Vitor Pereira, apesar de ser um bom técnico, eu reconheço isso, mas não gosto do Vitor Pereira para ser técnico. Na minha opinião, não seria uma boa para o Vasco. Até porque os dois que eu vou falar aqui, que estão nessa lista, para mim seriam os principais. Plano B primeiro. Galhardo. Já apareceu ontem, inclusive, na live, eu falei do Galhardo. É um nome que o Vasco pode entrar em contato logo mais, porém o salário do Galhardo pode inviabilizar muito. Ele pediu aí cerca de 2 milhões de reais por mês, mais a comissão técnica, que bateria aí cerca de 3 milhões e meio de reais por mês. Então, é um cara que fica inviável se quiser tudo isso. Basta o Vasco sentar e conversar. Coisa de 1,5 milhão, dá para pagar. Mais uns 500 mil para a comissão, pagar 2 milhões para a comissão técnica, vale muito a pena. Agora, também não pode pagar o que não dá. Não pode pagar assim, um absurdo para um treinador que, lógico, acredito que traga resultados. Mas nesse momento, pagar 2 milhões e meio para o cara é suicídio. Não tem que pagar muito. Lógico, tem que pagar bem. 1 milhão, 1,5 milhão, teto, 1 milhão e 700. Mais que isso, é suicídio. Não acho que o Vasco tenha que pagar mais do que 1 milhão e 700 mil, chutando muito alto para Galhardo ou para Jorge Jesus, que é o outro nome. Entre Jorge Jesus e Galhardo, eu gosto dos dois. O Galhardo me agrada o futebol, um técnico que é ofensivo, gosta de pressão, mas não tem aquele toque artístico, aquela nota artística que o Jorge Jesus tem. Eu acompanho o trabalho do Jesus desde Portugal, desde a primeira passagem pelo Benfica, gosto muito do futebol, é um técnico que tem visão de jogo, sabe mexer no meio da partida, consegue trocar o pneu com o carro andando. O Jorge Jesus, sim, é o técnico ideal para o Vasco. Ah, mas é ídolo do Flamengo. Problema, pode ser ídolo do Vasco também, assim como o Romário foi ídolo do Vasco e do Flamengo. Então, não é porque foi técnico do Flamengo que não serve para o Vasco. Pelo contrário, se vier o Jorge Jesus, eu cravo pelo menos uma Libertadores no Vasco. É um cara que sabe motivar, sabe fazer um treino intenso, sabe dar ritmo de jogo e sabe dar condicionamento físico para os seus comandados. É um cara que é sempre muito querido no Brasil porque ele tem moral, tá? Ele tem moral. O que ele fala, o que ele cobra, ele faz depois. Então, o trabalho do Jesus sempre funciona. Funcionou no Fenerbahçe, funcionou no Flamengo, funcionou no Al Hilal, funcionou no Benfica e sim, funcionou na sua segunda passagem. O que aconteceu na segunda passagem do Jesus no Benfica, inclusive funcionou no Sport também. A história é o seguinte, o Jesus ganhou 3 campeonatos portugueses seguidos com o Benfica e depois, no dia seguinte de ganhar o tri, foi anunciado pelo Sporting de Portugal. É como se ele saísse do Vasco e fosse para o Flamengo num dia após ganhar o Campeonato Brasileiro pela 3ª vez seguida. Então a torcida ficou fula da vida. Ele veio para o Flamengo, ganhou tudo aqui no Flamengo, voltou para Portugal. A primeira coisa que ele fez, com a torcida já mordida com ele, dando aquela chance meio assim, né? Meio não curtindo muito a volta dele. Ele ainda fala que a torcida do Flamengo, a torcida do Benfica tinha que fazer igual a do Flamengo, que a torcida do Flamengo era um exemplo. E aí a torcida do Benfica pegou muito o ar com o Jesus. A torcida do Benfica ficou pé da vida com o Jorge Jesus. O que virou? Ele não conseguiu trabalhar, muita pressão, foi demitido depois também de um escândalo de corrupção no Benfica, e aí ele mudou de clube, logicamente. Agora, Vasco não tem concorrência por nenhum desses dois, nem Jesus, nem Galhardo. Tem que chegar, já ir para cima e contratar um desses dois, mas bota teto. 1 milhão e 700. Caso ganhe brasileiro, aumenta premiação. Caso chegue na Libertadores, aumenta a premiação. Mas aí é premiação. O cara tem que fazer por merecer. Mas tem que pagar bem. Porque se continuar pagando 200 mil para interino de treinador, vai para a Série B. O Vasco não tem time para cair. É time de 8º para cima, como eu já falei aqui várias vezes. Mas se continuar nessa mesmice, vai cair para a Série B. Eu espero que não. Eu espero que o Vasco consiga se reerguer a partir de agora. Galera, mais um vídeo aqui do TM News. Mais uma vez eu peço para você que se inscreva no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais. E lembrando, quarta-feira, entrevista, fazendo a primeira entrevista dessas sabatinas que eu vou fazer com os candidatos a presidências do Vasco, Edu Cassiano, 8h30 da noite e às 11 horas da manhã, tá? Mudou o horário, 11 horas da manhã. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno,
estará aqui no primeiro TMcast. Grande abraço, galera. Mais um vídeo para conta. E vou ver se hoje eu faço mais um vídeo. Fiquem de olho lá no meu Instagram, @Thiago Mocco, porque eu anuncio. Ou uma live também. Mas qualquer coisa, amanhã eu tô de volta com mais um TM News. Eu fui. Até amanhã, galera.